A SNK começou a ganhar popularidade com os jogos Ikari Warriors e Psycho Soldiers, ainda na década de 80, mas foi com Fatal Fury de 1991 e Art of Fighting de 1992 que ela se firmou como uma das mais competentes desenvolvedoras de jogos de luta do mercado. E em 1994, eles juntaram estas 4 franquias para formar o The King of Fighters. Fighters 97. Story Moves. Esta é a primeira parte de A História de The King of Fighters, onde vamos conhecer o sistema e os personagens principais desta série, e também o que rolou na saga Orochi. E os demais vídeos podem ser encontrados na lista de reprodução da série, o link está na descrição. Pode parecer exagero falar isso hoje, mas este jogo foi recebido com um enorme alvoroço, tanto pelas revistas de games quanto pelos jogadores. A ideia de misturar personagens de franquias diferentes não era nova, mas nunca tinha sido feita de forma tão harmoniosa, e nem com um jogo de luta. Fora isso, o sistema do jogo era algo sem igual. Nele não escolhíamos só um lutador, mas sim um trio. A cada round vencido, ele recuperava um pouco de energia e enfrentava o lutador seguinte, até que um dos lados derrotasse todos os 3 do oponente. Enquanto um lutava, os outros ficavam assistindo no cenário e podiam pular na briga para salvar o parceiro de um agarrão, por exemplo. A adição da esquiva também foi inédita. Nos outros jogos só podíamos pular ou defender um ataque, mas com a esquiva tínhamos outra tática para se livrar de um golpe, com mais tempo de resposta para contra-atacar. Por fim, ele combinava as fórmulas de Desperate Move, The Fatal Fury e Art of Fighting num sistema novo, onde tanto podia carregar uma barra para fazer o ataque especial, quanto usá-lo à vontade quando a barra de vida estivesse no vermelho. The King of Fighters 94 tinha um sistema de luta inovador, mas não teria o mesmo impacto sem sua coleção de personagens consagrados. Nesta primeira edição, os trios receberam o nome dos países onde lutavam, mas depois na série, eles ganharam um nome próprio. São eles: o time da Itália, com os Lobos Solitários de Fatal Fury, Terry e Andy Bogard e Joe Higashi. O trio do México, ou time Art of Fighting, com Takuma e Ryo Sakazaki e Robert Garcia. O trio da Inglaterra, que depois seria conhecido como o time das garotas, que nas primeiras edições contava com King e Yuri Sakazaki de Art of Fighting e Mai Shiranui de Fatal Fury. O trio da Coreia, com Kim Kapuan de Fatal Fury, que para participar do torneio, chamou os criminosos Choi Boshi e Shan Koe-han para entrar em seu time, como parte de um projeto de reabilitação de presidiários, formando o primeiro time Kim. O trio da China com o time Psycho Soldiers, que contava com Atena Samiya, Si Kensu e o estreante Shin Getsai, que era o mestre dos dois. O trio do Brasil, também conhecido como time Ikari Warriors, formado por Ralph Jones, Clark Steele e Raiden, que era o novo personagem. O trio dos Estados Unidos, com Heavy D, Luke Glauber e Brian Battler, que apesar de serem personagens novos, cada um representa um dos jogos de esporte que a SNK tinha lançado antes, faltando apenas um representante para o jogo de beisebol. E por fim, o primeiro time dos heróis, com personagens completamente novos. Eles foram vencedores de um torneio para decidir quem seriam os representantes do Japão no The King of Fighters. O terceiro lugar ficou com o judoca Goro Daimon, que se tornou um dos maiores especialistas em agarrões da série. No segundo lugar, Benimaru Nikaido, o exótico lutador elétrico, filho de um multimilionário e modelo profissional nas horas vagas. E o campeão deste torneio, Kyo Kusanagi, um jovem que usava roupas de colegial japonês, mas que tinha comportamento de delinquente e grande poder em criar e manipular chamas. Um poder misterioso que seria explicado mais tarde. Benimaru e Kyo acabaram sendo as principais amostras de uma tendência que apareceria nos personagens novos da série. Roupas ousadas, movimentos extravagantes e comportamento peculiar, muitas vezes mostrando uma insegurança maior do que poderíamos esperar de um herói. Por um lado, isso no começo causou estranheza por parte de alguns jogadores, mas depois foi usada a exaustão pelas demais produtoras de games. Não era mais o tempo dos lutadores musculosos transbordando testosterona. Este era o tempo dos personagens mais humanos e emotivos, a união definitiva dos animes com os games.
Os personagens novos foram criados para chamar a atenção dos jogadores mais jovens, mas a real intenção de The King of Fighters era promover um Dream Match entre Fatal Fury e Art of Fighting. Por isso também, esta primeira edição não teve uma história ligando tudo. Ele começa depois dos eventos de Fatal Fury Special. Um novo torneio foi aberto, mas para diferenciar um pouquinho dos que aconteciam em Fatal Fury, este não era chamado de King of Fighters, mas sim de The King of Fighters. O organizador do torneio só foi revelado mais para o final, Rugal Bernstein, um traficante de armas e ex-sócio de Gizzy Howard, que chamou os maiores lutadores do mundo para ver quem eram os melhores e adicionar eles à sua coleção de estátuas de pedra. Bem ali ó, do lado do Guile. No gameplay, ele é praticamente uma mistura de Gizzy com Krauser, os chefões de Fatal Fury, mas mesmo assim, é cultuado pela maioria dos fãs da série como o melhor vilão do The King of Fighters. Os vencedores oficiais do torneio foi o time dos heróis, e depois de vencer Rugal, a base dele explode, e o vilão é dado como morto. Simples assim a história desse, mas o sucesso do jogo foi muito maior do que o esperado, e The King of Fighters se tornou um jogo anual. E logo no seguinte, a história começou a tomar forma. The King of Fighters 95 trouxe cenários ótimos e a possibilidade de editar os times, coisa que não era possível no anterior, além de algumas melhorias menores, mas sem mudanças significativas. Só que o novo time dos rivais, que tomou o lugar do time dos esportes, foi o grande destaque desta edição. Ele trazia Billy Kane, o braço direito de Gizzy Howard em Fatal Fury, Eiji Kisaragi, o ninja de Art of Fighting que não gosta dos Sakazakis, e Yori Yagami, um personagem novo que parecia um punk de boutique japonês, mas sua atitude dentro do jogo era impressionante. Ele era praticamente uma versão cruel e mais violenta de Kyo Kusanagi. Tinha vários golpes parecidos com a do herói do jogo, só que suas chamas eram púrpuras, e ele já entrou como um novo rival de Kyo. Outro personagem novo foi o subchefe Saisho Kusanagi, pai de Kyo, que estava morto, como foi mostrado em King 94, mas foi ressuscitado por Rugal e sob controle mental, usado como seu guarda-costas. Kyo o derrota, então seu pai morre mais uma vez, pedindo para que seu filho vingue esta humilhação, mas para isso, ele vai ter que enfrentar um novo Rugal. O vilão desperta um estranho poder e se torna Omega Rugal, muito mais forte e rápido que o anterior, um verdadeiro poço de apelação. Mas este poder era demais para Rugal controlar, ele acabou explodindo e morrendo de vez. Yori Yagami diz que somente quem é da linhagem sanguínea é capaz de aguentar aquele poder, e depois de espancar seus colegas de equipe, continua a perseguir Kyo. Este foi o início da saga Orochi, como seria melhor explicado em The King of Fighters 96. O jogo que trouxe grandes alterações no sistema de combate, como as rolagens no lugar da esquiva, dando mais ação para as lutas, e a redução do alcance da magia de vários personagens, tanto para balancear eles, quanto para deixar o jogo mais interessante, e não só uma guerra de magias, com cada lutador disparando em seu canto. Também entrou o Super Desperate Move, que pode ser ativado quando a barra de energia estiver cheia e a de vida piscando, soltando um ataque devastador. A melhora nos gráficos também é perceptível, assim como na trilha sonora, e mais personagens entraram no jogo. Takumi e Raiden se afastaram no torneio, deixando suas filhas tomar seus lugares no time. O trio das garotas recebeu o Kasumi todo, do recém-lançado Art of Fighting 3, enquanto Yuri foi para o time de Art of Fighting. O time dos chefes trouxe Gizzy Howard e Wolfgang Krauser de Fatal Fury, e também Mr. Big de Art of Fighting. Gizzy entrou no torneio para tentar conseguir o poder de Rugal, e para isto, enganou os outros dois para formar um time com ele. Leona Raiden, filha adotiva de Raiden, entrou para o time Ikari Warriors. Leona é uma garota quieta, introspectiva, mas nas lutas, ela usa técnicas parecidas com as de seu pai, mas com muito mais velocidade e selvageria. Yori Yagami apareceu com duas mulheres novas, as provocantes Vice e Maturi, que eram secretárias de Rugal. Pela primeira vez, o The King of Fighters não foi um torneio de artes marciais do submundo. Ele recebeu um grande patrocínio, reconhecimento mundial e público, assistindo às lutas ao vivo ou televisionadas. Tudo isso podia ser visto nos cenários e em algumas animações entre as lutas. Mas nada disso foi à toa, na verdade. Esta edição foi bancada por Chizuru Kagura, que tinha grandes interesses nos campeões. E agora que eu apresentei ela,
vamos poder conhecer toda a história por trás de Orochi e a rivalidade entre Kyo e Iori. Orochi era um ser divino que chamava a si mesmo de a vontade de Gaia. 1800 anos atrás, indignado com os rumos que a humanidade estava tomando, Orochi decidiu matar todas as pessoas para recomeçar a civilização do zero. E ele não estava sozinho. Para ajudá-lo em seus assuntos divinos, ele tinha ao seu comando os Hakeshus, 8 seres também dotados de poderes assombrosos. 3 famílias de grande tradição em artes marciais e aparentemente com poderes sobrenaturais se levantaram contra Orochi, formando o que foi conhecido como os 3 tesouros sagrados. Essas famílias eram Yasakani, Kusanagi e Iata, e junto eles conseguiram selar Orochi, evitando o apocalipse. A família Yasakani foi incumbida de guardar o selo que aprisionava Orochi, mas um dos Hakeshus descobriu que tinha uma leve tensão entre este clã e o clã dos Kusanages. Então, ele assassinou a esposa do líder do clã Yasakani e, usando disfarce, culpou os Kusanages pelo atentado. Reconhecendo que os Kusanages eram superiores em força, os Yasakanis fizeram um pacto de sangue com Orochi em busca de poder, mudaram seu nome para Yagami e começaram a perseguir os Kusanages. Mas além do poder, eles ganharam também uma maldição, fazendo com que todos os Yagamis tivessem uma morte prematura, e isto passaria por todas as gerações, exterminando quase todo o clã Yagami. Iori é o último desta linhagem que se tem notícia, e por ter crescido em meio a este ódio pelos Kusanages, devotou a sua vida a terminar o extermínio do clã rival. Mas ficou claro também que quando Kyo e Iori se conheceram e viram que seus poderes eram equivalentes, eles esqueceram de toda a rixa entre os clãs e levaram a disputa para o lado pessoal. Enquanto os Yagamis e Kusanagas se estapeavam, alguém precisava cuidar do selo do Orochi, e este trabalho então ficou por conta da família Iata. E foi assim, até que um dia, mais ou menos em 1986, a casa das irmãs Maki e Chizuru Kagura, descendentes deste clã, foi invadida por um Hakeshu chamado Goenitsu. Maki foi facilmente derrotada por Goenitsu, que conseguiu quebrar o selo de Orochi. Só faltava agora encontrar um hospedeiro para despertar a divindade. Ficamos sabendo também a origem do poder de Rugal. Goenitsu o confrontou muitos anos atrás e arrancou seu olho direito com facilidade. Ele passou um pouco do poder de Orochi para Rugal, como um teste para ver se ele poderia ser um hospedeiro para a entidade quando ela fosse despertada. Rugal usou este poder para se firmar como um dos maiores traficantes de armas do mundo e contratou Vice Maturi para serem suas secretárias e ajudar a organizar os torneios. O que ele não sabia é que as duas também eram Hakeshus e se infiltraram lá para ficar de olho no vilão, que desejava tomar o poder de Orochi só para ele, mas acabou não aguentando nem o pouco poder que tinha. Chizuru tocou os negócios da família, juntando recursos para vigiar as atividades de pessoas perigosas, como Gizzy Howard e Rugal Bernstein, e quando estava pronta, em 1996, patrocinou o The King of Fighters, com o intuito de se juntar Kyo Kusanagi e Iori Yagami e restaurar o selo de Orochi, antes que ele fosse despertado. Goenitsu apareceu no torneio para confrontar o trio e evitar de uma vez por todas que Orochi fosse selado novamente, mas foi derrotado por eles. Durante o evento, Iori descobre que Maturi e Vice estavam o espionando, e o poder de Orochi toma conta dele. Quando isso acontece, ele fica incontrolável e muito mais forte, e em instantes ele assassinou as duas Hakeshus. Apesar de Kagura tentar unir os dois rivais para restaurar o selo, eles falam que simplesmente não estão interessados e cada um parte para um lado, jurando que um dia teriam um confronto definitivo. Algumas mudanças que apareceram em The King of Fighters 96 não agradaram os fãs, mas sua história compensou, e foi com muita ansiedade que foi recebido o The King of Fighters 97, que concluiria a saga Orochi, e é considerada por muitos como o ápice de toda a série. O sistema de combates foi atualizado novamente. Entre outras melhorias, agora tinha 2 tipos de barra especial para escolher, a clássica e a avançada, onde íamos acumulando barras e podíamos estourar uma delas para aumentar os danos de nossos personagens, e também possibilitar os Super Desperate Moves.
Vários personagens também ganharam novos movimentos e alguns mudaram completamente de estilo. Neste modo avançado, entrou também o sistema de afinidade. Quando você perde um lutador, o que entra a seguir pode ganhar ou perder uma barra de especial, dependendo de como é o relacionamento entre os dois. O relacionamento determina também se o parceiro vai ajudar ou não quando precisar de assistência. Quando dois personagens que têm bastante envolvimento se enfrentam, tem também uma apresentação especial. Isso intensificou muito a história por trás de cada personagem e como era a relação dele com os demais, coisa que a produtora sempre se preocupou bastante em fazer e os jogadores adoravam. A seleção de lutadores também teve mudanças. Depois de espancar um time e matar outro, Yori aparece sozinho nesta edição, assim como Shingo Yabuki, um novo personagem que era fã de Kyo e vivia perseguindo ele para aprender a usar seus poderes. Por isso também, ele é meio que uma versão atrapalhada e sem chamas de Kyo. Kyo aproveitava a ingenuidade do garoto para ganhar lanche de graça no colégio, mas ainda assim, ele reconheceu o esforço do garoto, e em um dos finais especiais, dá sua luva para Shingo, que ele usou por um bom tempo. Chizuru Kagura ocupou o lugar de Kasumi no time das garotas, e no lugar do time dos chefes está um time especial, formado por Blue Mary, Ryuji Yamazaki e, retornando, Billie Kane, todos do Fatal Fury. Esses três personagens foram escolhidos por votações em revistas japonesas. Durante o jogo foi revelado que Ryuji Yamazaki também é um Hakeshu, o que justifica seu imenso poder e insanidade, mas ele nunca se preocupou em servir Orochi e usou independentemente esta força. Outra revelação foi que Leona, que tinha sido resgatada por Raiden em uma vila onde todos tinham sido brutalmente assassinados, era filha de Gaiden, outro Hakeshu que tinha escolhido viver em paz, em vez de tentar romper o selo de Orochi. Gaiden foi procurado por Goenitz para que fizesse seu trabalho, mas ele recusou. Quando viu que Leona tinha herdado o sangue de Orochi, Goenitz despertou o poder que havia em seu sangue, fazendo com que ela entrasse em frenesi, e foi Leona sozinha, ainda criança, que assassinou todos da vila, inclusive seu pai. As memórias desta tragédia foram apagadas por Goenitz até a chegada deste torneio, e quando se lembrou dos acontecimentos, ela ficou arrasada, mas seus amigos Ralph e Clark a apoiaram e ajudaram ela a superar este trauma e também a controlar o poder em seu sangue, que ela não queria ter. Por fim, temos o trio Chris, Yashiro e Shermie, todos novos e com um comportamento um tanto estranho. E no final do torneio foi revelado o real motivo da sua participação. Os três, adivinha, também são Hakeshus e estavam lá para enfim despertar Orochi. E eles formam um dos trios mais desgraçados de se enfrentar na série, pois a versão real deles é muito mais poderosa que a selecionável. Kyo, Yori e Chizuru mais uma vez se unem e conseguem derrotar os três, mas mesmo assim Orochi desperta e assume o controle do corpo de Chris. Os três tesouros sagrados, depois de uma luta violenta, conseguiram derrotar a divindade, e Orochi, como última cartada, desperta mais uma vez o mal no sangue de Yori, e ordena que ele ataque os outros dois. Só que Yori, desta vez, consegue se controlar e gruda no pescoço de Orochi. Ao ver que Yori não daria conta sozinho do poder de Orochi, Kyo decide botar um fim em tudo aquilo e parte para o ataque também, e juntos conseguem selar a divindade novamente, desaparecendo no meio daquele choque de forças. The King of Fighters 97 fechou com chave de ouro a saga Orochi, e ainda é considerado por muitos o melhor jogo da série. Além do sistema e dos detalhes já mencionados, ele ainda tinha uma grande seleção de personagens secretos para usar mediante a códigos. Os dois jogos anteriores também tinham, mas não nesta variedade. A luta contra Yori ou Leona na forma Orochi, antes das batalhas finais, também é considerado um dos melhores momentos da série. O jogo que veio a seguir, de 1998, foi The Dream Match, ou seja, sem história definida, sem grandes inovações, e por isso puderam misturar personagens à vontade, sem se preocupar em encaixá-los na história. Só que isto, e também algumas mudanças no sistema de luta, não agradaram os fãs da série, e este título foi um tanto quanto mal recebido. Em compensação, saiu para o PlayStation o The King of Fighters Kyo, um jogo de RPG baseado nos mangás que o personagem recebia no Japão. A história se passa entre The King of Fighters 96 e 97,
E apesar de não fazer grandes revelações e ser considerado como um jogo medíocre por muitos, ele adiciona detalhes interessantes tanto para a história da saga Orochi quanto também para outros personagens. Quase todos os personagens que apareceram até o The King of Fighters 97 estão lá, e ainda falam de alguns outros membros do clã Kusanagi que estão vivos, inclusive Shizuka, a mãe de Kyo, e Yuki, a namorada dele. Infelizmente, este título ficou só no Japão, e a única tradução feita por fãs em língua ocidental que se tem notícia é em espanhol. Mas o que aconteceu com Kyo e Iori no final da saga de Orochi? Alguns acreditam que os dois realmente morreram enquanto selavam Orochi, e é provável que tenha sido esta mesma intenção dos produtores, mas isto seria respondido no ano seguinte, em 1999, quando iniciaria uma nova saga, com várias mudanças na série e na SNK. Mas isto vamos ver no próximo episódio do especial A História de The King of Fighters. Não deixe de conferir a lista de reprodução para assistir todos os episódios desta temporada especial, incluindo vídeos detalhados das 4 franquias que foram a base de The King of Fighters. Pode ver pela anotação que está na tela ou no link que está na descrição. Mas antes, não deixe de clicar no gostei e adicionar o vídeo aos seus favoritos para dar aquela força para o canal. E compartilhe com os seus amigos e grupos de discussão que participam. Se esta é a primeira vez que está por aqui, inscreva-se para acompanhar os lançamentos. Temos vídeos novos todas as terças e sextas-feiras. E siga nas redes sociais e grupos de discussão que participamos. Os links de tudo isto está aí na descrição. Eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Falou!